Olha, trazer esse caso que veio lá da cidade de Altos e a polícia apresentando hoje o desfecho. Um idoso foi preso em cumprimento a mandado de prisão após ser condenado por estuprar a própria sobrinha. Na época, uma adolescente de 17 anos. Esse crime ocorreu 12 anos atrás. Bartolomeu Almeida tem mais informações. Boa tarde para você, Tiago Melo. Boa tarde para o telespectador que está ligado no Jornal do Piauí, Tiago. Vamos repercutir esse caso da prisão do senhor Manuel Gonzaga de Mesquita, de 63 anos. A prisão aconteceu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, no povoado Barrinha, na zona rural do município de Altos, mais ou menos 20 quilômetros do centro da cidade de Altos. Ele foi condenado, inclusive, transitado já e julgado pela Justiça Piauiense em 2011. Ele estuprou uma prima da esposa dele que estava dentro de casa. Esse caso repercutiu bastante na época. Ele chegou, inclusive, a ser condenado, mas estava em liberdade. A prisão do agricultor foi coordenada aqui pelo delegado Thales Gomes, diretor de operações da Secretaria de Segurança do Estado do Piauí. Delegado, uma boa tarde para o senhor. E como foi que tudo aconteceu para culminar, então, na prisão do lavrador no povoado Barrinha, no município de Altos? Boa tarde a todos. O Manuel Gonzaga foi preso na manhã de hoje, na localidade de Barrinhas, em Altos, após a gente receber um mandado de prisão decorrente de uma condenação pelo crime de estupro. Em 2011, ele foi denunciado por familiares, uma vez que a jovem, na época, com 17 anos, é filha de uma prima do Manuel. Ele estava com um problema na geladeira da casa dele e estava com o hábito de ir na casa dessa prima todos os dias pegar água gelada. Em certo dia ele chegou, a casa estava sem ninguém, estava lá pegando a água, mas a jovem, parente dele, chegou vinda do colégio sozinha. Nesse momento, ele teria agarrado ela, jogado na cama e a violentado mediante o uso de violência física, para poder romper a resistência da jovem, que foi estuprada, procurou a delegacia, que foi feito todo um procedimento. Em 2016, ele foi condenado a 9 anos, a juíza concedeu o direito dele recorrer à liberdade, mas transitou em julgado no Tribunal de Justiça e nós demos cumprimento à ordem judicial hoje. Ele teve algum tipo de resistência do seu Manuel? Primeiramente, a gente localizou a casa em zona rural, uma zona rural já longe do centro de Altos, cerca de 20 quilômetros. A gente, após localizar a casa e abordá-lo, que notificamos ele, o teor de nossa presença ali, ele ainda quis, no caso, voltar para o interior da residência dele, a gente dominou ele ainda fez um pouco de força, mas a gente conteve e estamos apresentando ele agora à justiça, uma vez que a juíza de Altos determinou a prisão dele, o cumprimento da pena na Irmão Guido. Então ele estava convivendo na mesma comunidade onde ele praticou o crime em 2011, então, delegado? Exatamente. O fato que ocorreu em 2011 foi na localidade Barrinha, uma localidade bem extensa da zona rural de Altos, onde ele tem vários familiares e a jovem, no caso, foi estuprada por ele em 2011. Então ele estava convivendo normalmente com os familiares lá nessa região? Exatamente. Os familiares, ele tem vários familiares lá na região. A mãe da jovem ainda mora lá na localidade, a jovem mora em outra localidade, eu acho que por conta do que ocorreu. E o destino dele agora? Qual a penitenciária? A ordem judicial é expressa no sentido de determinar o cumprimento da pena em regime fechado na penitenciária Irmão Guido. Como a polícia conseguiu chegar até o seu Manuel? A gente foi demandado oficialmente pela comarca de Altos, no sentido de localizar e dar cumprimento a esse mandado de prisão. A gente fez um levantamento de informações e conseguimos localizar a residência, uma espécie de chácara, na localidade de Barrinha, onde o Manuel estava vivendo com vários familiares seus, esposa, filhos e netos. Então, muito obrigado, delegado Thales Gomes, Tiago. E, portanto, Tiago, tem um ditado que diz que a justiça tarda, mas não falha. Seu Manuel agora vai cumprir prisão no sistema prisional do estado do Piauí pelo crime que ele cometeu ainda no ano de 2011. Volto com você, Tiago Melo.